Olá, esse é o trabalho de conclusão de curso da turma de Pedagogia da Universidade Virtual de São Paulo. Hoje apresentarei o título Espectro Autista, os problemas causados pelo diagnóstico tardio. O autismo, ou transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, é uma condição neurológica e é caracterizada por desafios na comunicação, no comportamento e na interação social. A identificação precoce é crucial, pois permite intervenções que podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados. No entanto, o diagnóstico tardio ainda é realidade frequente e acarreta uma série de problemas, tanto para o autista quanto para suas famílias. Os principais problemas decorrentes de um diagnóstico tardio incluem um atraso no desenvolvimento das habilidades sociais e comunicativas, dificuldades nas atividades escolares e o maior nível de estresse e sobrecarga para as famílias. A necessidade de uma intervenção mais intensiva e prolongada também é resultado de uma intervenção tardia. Além disso, a falta de compreensão e suporte adequado pode levar a problemas emocionais e comportamentais ainda mais graves. Para entender melhor esses desafios, desenvolvemos essa pesquisa por meio de uma revisão bibliográfica sistematizada e observações diretas de situações escolares. A revisão bibliográfica nos permitiu consolidar informações de estudos mais recentes sobre o impacto do diagnóstico tardio dos TEAs. E uma pesquisa de campo que a gente pôde realizar através de escolas e de alguns depoimentos, proporcionou uma visão prática e detalhada das dificuldades enfrentadas por alunos autistas e que recebem um diagnóstico tardiamente. A combinação dessas metodologias nos permitiu identificar padrões e propor estratégias para melhorar um processo diagnóstico e das atividades escolares. Esperamos que esse estudo contribua para uma maior conscientização e implementação de políticas escolares que favoreçam o desenvolvimento e o diagnóstico precoce do TEA. Quais são as diferentes manifestações do transtorno do espectro autista? O termo espectro ele foi incorporado ao nome do transtorno autista lá em 2013, para refletir uma ampla gama de sintomas e níveis de gravidade presentes nessas condições. Cada indivíduo com autismo tem uma combinação única de características, habilidades e dificuldades, e as principais manifestações do TEA incluem a síndrome de Asperger, o transtorno invasivo do desenvolvimento e o transtorno desintegrativo da infância. Bom, os sintomas da síndrome de Asperger é uma forma mais leve do autismo. Ela é caracterizada por uma inteligência preservada e a ausência do atraso na fala. O indivíduo com Asperger tem habilidades verbais satisfatórias, mas ainda assim enfrentam dificuldades com a linguagem figurada, sinais não verbais, enfim. Eles seguem rotinas rígidas e têm um hiperfoco em determinados interesses. Sem um diagnóstico na infância, podem desenvolver ansiedades, depressão, toque e um sintoma da síndrome do pânico, principalmente na vida adulta. Já o transtorno invasivo do desenvolvimento é mais grave e varia significativamente entre os pacientes. Os sintomas incluem dificuldades na interação social, um comprometimento na linguagem verbal e comportamentos repetitivos em situações estressantes. A ansiedade aumenta com a mudança na rotina. Já o transtorno desintegrativo da infância é uma manifestação mais delicada e rara do TEA. Os sintomas, normalmente o diagnóstico desses sintomas ocorre entre 2 e 4 anos de idade, após um período de desenvolvimento normal. Há uma regressão significativa nas habilidades intelectuais e linguísticas, motoras e sociais e com pouca capacidade de recuperação. Isso pode ser muito desafiador para os pais e para a família, que veem uma perda rápida e significativamente na habilidade da criança. Na escola, o primeiro contato social da criança é essencial que o professor e a equipe pedagógica estejam preparados para lidar com essa situação. Muitos não se esforçam para compreender o contexto da criança com deficiência. Isso pode levar a uma interpretação errônea do comportamento e prejudicar o desenvolvimento dessa criança. A escola desempenha um papel crucial no apoio ao diagnóstico e intervenções precoces. Nós vamos falar sobre os níveis do autismo.
o autismo ele é classificado em 3 níveis: leve, moderado e grave. É muito importante para o professor, para o docente, até para o professor especial, saber em qual nível o seu aluno se encontra, porque ele consegue elaborar um plano melhor de aula e conduzir melhor o seu aluno para que ele tenha uma melhor evolução. O nível leve, ele apresenta pouca dificuldade de interação, uma comunicação limitada, padrões de comportamento repetitivos começam a aparecer já, mas é de uma forma assim mais sutil, um pouquinho de dificuldade com mudanças de rotina, mas conseguem viver de uma forma independente, sem uma ajuda específica, assim, muito pontual. Mas eles conseguem ter uma vida funcional ok. Já no nível 2, que é o nível moderado, eles já começam a apresentar uma maior dificuldade de interação, eles parecem um pouco desinteressados, um pouco distantes, tem muita dificuldade em manter relações sociais, parecem assim bem avoados, e eles apresentam uma certa dificuldade em expressar emoções. Comportamentos repetitivos já começam a ficar mais evidentes, as dificuldades de mudança começam a ficar maiores também, apresenta muita resistência à dificuldade de mudança e precisam de um suporte para viver. Precisam de um acompanhamento de algum especialista já para conseguir viver de uma forma mais adequada. O nível 3, que é o nível grave, ele já apresenta dificuldade em todas as áreas, seja ela social, comunicativa ou comportamental. A linguagem verbal às vezes é ausente ou muito limitada. Tem resistência extrema a mudanças, necessidade de apoio intensivo para conseguir viver a vida. Precisam de um ambiente muitas vezes especializado, focado somente neles. A interação já se torna bem difícil e o aluno vai ter muita dificuldade durante o seu aprendizado. Mas mesmo assim ainda é possível ele ter uma certa evolução se ele estiver sendo bem acompanhado e bem assessorado. O professor ele é essencial nessa fase porque ele é responsável por pautar a mudança do aluno, por enxergar as dificuldades do aluno, saber trabalhar e no contexto de inclusão, ele dentro da sala, ele vai saber como está indo a evolução com os amiguinhos, como está indo o desenvolvimento dele social e não só didático. O professor especializado, ele vai de certa forma facilitar a inclusão do aluno, tanto do aluno para a aula, quanto da sala de aula para o aluno. E ele faz um papel assim ativo, importantíssimo em todos os níveis do autismo. Ele é responsável por desenvolver as estratégias e fazer com que as coisas fluam da melhor forma possível. Os sinais do espectro autista têm diferenças e é muito amplo, né? São bastante variáveis de pessoas para pessoas. Pode ser perceptível em qualquer fase da vida, né? Em qualquer idade. Porém, a partir dos 2 anos, já é possível estar fazendo um diagnóstico dessa criança. Mas é encontrado uma barreira da própria família pela falta de instruções e pela falta de aceitação dos pais dessa criança. Aí entra o trabalho da escola e do professor, que é muito importante também, porque muitas dessas crianças só vão ser perceptíveis os sinais na escola, quando ela começa a se socializar, quando ela começa a se expressar, que ela tem algumas dificuldades verbal, né, dificuldades motoras, e o professor, notando essas dificuldades, contacta a família, que aí sim vai buscar um tratamento, um diagnóstico, né? E isso prejudica muito a criança. E esse diagnóstico tardio, ele vai prejudicar a criança em várias fases da sua vida, devido a esse diagnóstico tardio. Existem também algumas leis, né, que vale a pena estar falando para vocês, que são as leis da Berenice Piana, né, que dá direito a criança com TEA ter direito a um diagnóstico precoce, acessibilidade a terapias e tratamentos. É um direito adquirido. E também a lei do Romeu Mion, que foi feita uma carteirinha para as crianças portadoras de TEA, com direito à acessibilidade preferencial em sedes públicas e privadas também. Isso é muito importante enfatizar. Sabemos que o processo do diagnóstico das crianças com autismo para os pais é muito difícil, principalmente por conta das adaptações, né, que têm que ser feitas. Geralmente, os primeiros sinais, né, para o diagnóstico acontecem na escola, quando essa criança começa a ter as primeiras relações sociais fora do contexto familiar. Então, é de suma importância o olhar analítico deste professor
para as individualidades de cada aluno. Porque ao menor sinal de atraso no desenvolvimento da criança, né, ou da fala, ou da interação com os outros alunos, esse professor possa procurar os pais, e os pais, procurando a ajuda necessária, né, profissional, possa garantir o pleno desenvolvimento dessa criança. Então, a colaboração do profissional de saúde, da escola e dos pais é de suma importância para o sucesso acadêmico dessa criança, né? E, mais uma vez, em se tratando de capacitação dos professores, para que essa formação continuada que esses professores possam ter, eles vão estar mais preparados para receber essas crianças. Tanto as crianças que já são diagnosticadas, né, que entram na sala de aula, tanto as crianças que ainda não são diagnosticadas e que precisam desse olhar atento do professor, né? E esse professor sendo preparado, capacitado para receber essas crianças, ele possa preparar materiais pedagógicos, né, planos de aulas especializados, adequados para atender tanto as individualidades de todas as crianças, tanto a individualidade dessa criança em especial, que precisa de atenção, né, cuidado, apoio, e para que ela também consiga se desenvolver, né, de forma acadêmica em toda a trajetória escolar. De acordo com as pesquisas realizadas dentro do projeto, é muito nítido dentro da equipe pedagógica perceber as diferenças entre as crianças que recebem o apoio, das que não recebem, das que são diagnosticadas precocemente e das que não são. Porque essa criança, quando ela recebe o apoio, ela consegue se desenvolver durante toda a trajetória acadêmica dela sem muita dificuldade. Claro, ela tem as suas limitações, né? Mas diante de cada fase, tanto a equipe multidisciplinar fora da escola, quanto a equipe pedagógica na escola, conseguem fazer adaptações para que essa criança consiga se desenvolver, né? Dentro de cada fase escolar. O problema é que quando essa criança não recebe o apoio necessário, e isso acontece geralmente, não é sempre, mas geralmente acontece com crianças que têm um nível leve. Que os pais, às vezes, por não estarem junto de outras crianças e perceber as diferenças, né, as características, ele imagina que seja apenas um jeito tímido da criança ser, quando na verdade existe um transtorno por trás, né? Mais uma vez a gente volta para o olhar analítico do professor dessa criança, né, em saber conversar com os pais e estar preparado para receber essas crianças. E o que a gente mais pode ver dentro de sala de aula, dentro das pesquisas realizadas, é que as crianças que não recebem esse apoio, elas possuem muita irritabilidade, uma irritabilidade assim, exagerada. Possui estresse, né, não consegue em relação com esses outros alunos, e muitas vezes ela pode ser até levada à depressão, porque ela não sabe ainda gerenciar esses sentimentos dentro dela, né. E como o autismo é caracterizado pelas interações, né, sociais que a criança tem, inclusive isso pode ser agravado na fala. Quando essa criança ela não recebe o apoio necessário, desde criança, ela pode ter muitas dificuldades na fala. Isso é reversível, sim, com uma equipe de fonoaudiólogos, né? Uma equipe de psicopedagogo fora do contexto escolar. Mas assim, vai ser muito mais desafiador para essa criança conseguir recuperar, como se diz, esse tempo perdido, né? Estudos mostram que a estimulação precoce resulta na reorganização da estrutura psíquica e assim diminuindo a patologia da criança. Nós sabemos que o autismo ele não tem cura, mas é possível sim, com tratamentos, né? A criança que ela consiga se desenvolver tanto na sua fase escolar como na sua fase adulta de forma plena, recebendo apoio. Algumas vão precisar de apoio para toda a vida, outras não vão precisar de apoio por toda a vida. Só que assim, é diferente de cada caso, ela tem as suas individualidades, mas quanto mais cedo essa criança é apoiada, né, ela recebe esse tratamento adequado, mais ela vai conseguir lidar com todos os sentimentos, ela vai conseguir gerenciar todos os sentimentos dela, tanto no contexto escolar quanto na sua vida adulta. Concluindo o nosso trabalho de conclusão de curso, o tema escolhido foi espectro autista, problemas causados pelo diagnóstico tardio, né? As razões para o diagnóstico tardio pode estar na compreensão limitada dos pais sobre o tema espectro transtorno autismo, também chamado de TEA, dificuldade em identificar comportamentos relevantes da criança, necessidade de relatórios de profissionais envolvidos, escola, fonoaudiólogos, psicopedagogos, né? No caso, o pai demora para ter acesso a esse tipo de relatório, né? Esse tipo de informação, e também a facilidade em confundir os sintomas do transtorno do espectro autista com outro tipo de transtorno, né? As características da criança sem diagnóstico, né, são atraso na fala ou ausência de fala, irritabilidade, formas de expressão negativa ou nenhum tipo de expressão, isolamento social, dificuldades cognitivas. O impacto do diagnóstico tardio na vida adulta causa risco de depressão, exclusão social, dificuldade em lidar com as próprias diferenças e entender seus comportamentos. A importância do diagnóstico precoce permite que o indivíduo aprenda a gerenciar melhor suas emoções, melhora a qualidade de vida social e acadêmica. Quanto mais cedo diagnosticado, melhores a chance no desenvolvimento da pessoa, né, no caso a criança. Embora o TEA, como já mencionado, não tenha cura. O papel dos pais na vida da criança com TEA é extremamente importante, porque é ali que de repente pode pegar e já ver os primeiros sinais do TEA, né? Tá sempre atento aos sinais da criança, e quando pegar e detectar algum tipo de transtorno, procurar ajuda profissional, para que com isso consiga criar oportunidades e proporcionar um horizonte promissor para a criança com TEA, né? Isso é papel dos pais e também dos professores em sala de aula, né? O papel da inclusão. Deve levar a sério as dificuldades da criança
garantir a integralidade, a aprendizagem e a orientação adequada, bem como, se for o caso, conversar com os familiares para que busquem ajuda profissional. Concluindo, a necessidade de uma sociedade cada vez mais inclusiva é sensível às individualidades da criança com transtorno espectro autista. Educadores devem estar sempre atualizando, sempre estar atualizados e preparados para lidar com as diversidades em sala de aula, que eu acho que esse hoje é a maior dificuldade encontrada, né, pelos professores. A importância também de ressignificar conceitos sobre o respeito às individualidades e buscar por melhor qualidade de vida social e acadêmica as pessoas com o transtorno do espectro autista.